E aí, pessoal, hoje a gente vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 17, né? Vamos ver Abrão e Sarai tendo seus nomes mudados, e isso vai ser uma coisa muito interessante. Mas antes disso, a gente vai ouvir, né, o testemunho da Thaisa, que também já teve o seu antes e depois com o Senhor Jesus, depois de ter encontrado o Senhor Jesus, teve suas experiências e vai compartilhar um pouquinho com a gente. Thaisa, a palavra é sua. Então, boa noite. Não sei nem por onde começar, mas vamos tentar desde o início, né? É a melhor parte. Primeiramente, eu sempre fui uma pessoa, né, que busquei conhecer a Deus. Frequentei outras denominações, me afastei e sempre havia dentro de mim uma necessidade de buscar a Deus, uma falta. Porém, o mundo me prendia, né? Então, tem um ditado que diz: quem não vai pelo amor, vai pela dor. O meu caso foi esse, eu conheci a Universal pela dor, porque quando eu tinha 19 anos eu engravidei, e aí com 20 anos eu fui ter a minha filha, só que ela nasceu prematura de 7 meses, eu tive eclâmpsia, né, que é um caso muito raro, de 100%, 1% sobrevive, foi um milagre de Deus mesmo. Então, além da eclâmpsia, eu tive depressão pós-parto, né, e por ser formada em psicologia, tá? Aliás, cursando psicologia, eu já conhecendo o meu quadro. Eu estava já me diagnosticando como depressiva. No entanto, a psicóloga que me acompanhava, ela conversou com minha mãe, realmente informou a minha mãe que eu estava com depressão, e eu tinha um relacionamento que era um relacionamento frustrado, né, com o pai da minha filha. Então, eu fiz um pacto com Deus, mesmo sem conhecer a palavra da forma que eu conheço hoje, e falei com Deus que se Ele permitisse que eu sobrevivesse, eu entregaria a minha vida para Deus e a minha filha apresentaria na igreja. E foi assim que eu fiz esse pacto. Procurei uma igreja, né? Quando eu saí do hospital, conheci algumas igrejas, mas não me identifiquei. Aí, certo dia, minha mãe tinha marcado uma dentista para mim. Tente adivinhar que dentista era essa. Justamente, ela é dentista e psicóloga, por sinal, né? E aí ela começou a conversar comigo, eu não vou nem dizer quem é a pessoa, né? Que todo mundo já sabe. Ela começou a conversar comigo e eu falei, mas quando ela falou que era universal, misericórdia, meu Deus. Eu ficava dando várias desculpas, eu não tenho roupa, é isso, é aquilo, é isso. Eu ficava fugindo, 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 fugindo. Até que não tinha mais desculpa nenhuma, tive que ir, né? Eu falei, fui com minha mãe também preconceituosa, e aí o pastor que estava na época era um pastor brincalhão, então ele falou e a gente já vem com a mente moldada, né? Minha mente veio toda moldada. Então, certo dia, eu cheguei para ela e falei, rapaz, seu pastor só fala em dinheiro. Aí ela pegou, detonou, descascou em cima de mim. E eu com minha vida toda amarrada, financeiramente, interiormente, toda destruída, toda destruída. Não tinha nada o que oferecer, né? E aí, então, eu comecei a ir, pegar firme, entrei no grupo e pegar firme, 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 firme. E aí o que acontece é que o diabo ele armou uma cilada, né? Resumindo, porque se for falar tudo, não vou acabar hoje. Aí ele acabou fazendo uma cilada, eu caí. No que eu caí, me afastei de novo da presença de Deus. E aí o diabo ele começou a colocar na minha mente, né? Que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, de tipo assim, para você não tem jeito, você vai ter que passar pelo batismo, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão apontar, aquela questão da gente se preocupar demais com o que as pessoas vão pensar e esquecer do que Deus pensa da gente e o que é que a gente quer. Isso tudo fez com que eu queresse e ignorasse a pessoa. Essa mesma pessoa veio novamente falar comigo e outra pessoa também, que foi Mai também daqui do grupo, né? Veio, me deu uma palavra, eu fiquei, não, eu tenho que voltar. Só que eu não queria voltar e fazer tudo novamente. Então eu voltei para a igreja, até que tia Eliette me prendeu no altar e ainda falou, vem cá, você vai se decidir quando? Você vai esperar quando? E aí eu tomei a decisão de me batizar, comecei novamente a entrar no grupo,
me firmei. Só que mesmo assim, nessa caminhada, o passado já me, de certa forma, né? Como é que se diz? Ficava vindo à tona aquele sentimento de que Deus não me perdoou, que eu troquei Deus, né? Aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, eu também fui uma pessoa que eu dependia muito de ouvir a palavra dos outros, buscava muito nas pessoas em vez de buscar na palavra, buscar ter uma intimidade com Deus. E a cada dia eu tenho aprendido mais a confiar em mim, a confiar na fé, a desenvolver na fé e tudo. E hoje, quando eu paro e fecho os meus olhos e vejo quem era eu antes, para quem eu sou agora, eu percebo, né, que eu mudei muito, porque eu era uma pessoa que tinha depressão, tinha complexo de inferioridade, e isso eu sendo um estudante de psicologia, era uma pessoa também que dependia muito dos conceitos das pessoas, me importava muito com o que as pessoas pensavam ou achavam. Eu também era uma pessoa que era frustrada na vida sentimental, então me relacionei com mulheres, tentando, como é que se diz, fazer com que o meu vazio fosse preenchido. E hoje eu sei que esse vazio quem preenche é Deus, e a transformação vem de Deus. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Eu acho que foi o testemunho mais mega resumido que a gente já teve aqui. Sem sombra de dúvidas. Você comentou aí uma coisa que eu achei interessante. Aquele sentimento de culpa que muitas pessoas carregam, né, de terem feito algo de errado no passado, e aí ficam achando, poxa, será que Deus vai olhar para mim? Será que Deus vai ter misericórdia, vai me perdoar? E a gente sabe que o que Deus espera da gente não é a perfeição, né? O bacana é que Deus quer da gente justamente a sinceridade, a entrega de todo o coração. O que Deus espera é que a gente esteja confiando nele. E se isso acontece, tudo mais é apagado. Então, se você se aproxima de Deus com o desejo real de ser transformada, né? De fato e de verdade, abandonar o passado e ter uma nova vida, sem sombra de dúvidas, ele vai perdoar. Não tem porquê. E realmente é algo que segura muita gente, às vezes, nos bancos. O que eu quero dizer? A pessoa não sai do banco da igreja, não se levanta lá do banco e toma a atitude, opa, hoje eu vou me batizar, porque dentro dela fica lá sempre uma acusação. Não, eu não posso me batizar porque eu faço isso, eu não tenho condição de me batizar porque eu ainda penso aquilo, e não toma coragem de realmente abandonar os erros e partir para cima. Então, você, eu lembro, né, que na sua trajetória você acabou dando uma pequena desviada lá, algumas semanas, um mês, meses, alguma coisa assim, mas foi algo realmente rápido, mas que deu para sentir, né, o que é você desprezar a Deus, porque Deus não te desprezou, né? Você desprezou a Deus e você sentiu isso. Tanto que depois, para voltar, a sua consciência ficou acusando, mas graças a Deus você venceu a sua própria consciência, ou melhor, não foi nem sua consciência, era o acusador mesmo, né? Você venceu o diabo e você tomou a atitude, não, eu vou voltar, eu vou me batizar de novo, pago o preço que eu tiver de pagar, os outros acham que é vergonha, mas para mim é uma atitude, e eu vou de fato, de verdade, entregar minha vida para Deus. Eu lembro que você fez isso. Pode falar. E uma coisa, né, que só para frisar o que a senhora está falando, por mais que a gente, na nossa consciência, né, a gente coloque que Deus ele já nos perdoou, a gente já se batizou, o diabo como acusador, ele nunca vai deixar de tentar. É só você não alimentar. É como eu estava conversando com meu esposo hoje. Se a gente errou, a gente confessou a quem de direito tem o direito de saber e confessou a Deus, a própria palavra diz o quê? Que ele já perdoou. Então, se a palavra diz isso, é porque ele realmente já perdoou. Então, não há mais porque o diabo ele ficar acusando. Ah, quer acusar, acuse, mas para mim não vai me fazer nada. Vai ficar aí. Então, ele vai usar outras artimanhas
E uma das coisas que mais eu dava muito vazão era justamente isso. Mas por que eu dava muito vazão? Porque eu ficava também buscando a opinião de terceiros. Em vez de eu ter minha experiência com Deus, eu então buscava, o que é que Ciclano pensa, o que Deltrano pensa, entendeu? Hoje eu ainda tento o máximo não depender dos outros. Às vezes eu tenho uns deslizes, como a senhora mesmo fala, a gente ninguém é perfeito, mas eu estou me lapidando a cada dia para estar mais perto e ter uma intimidade mais ainda com Deus. É bacana. O bom é a gente assumir, pessoal, a nossa verdadeira condição. A gente está bem, a gente está 100%? Não, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Pronto. Essa contínua evolução pode levar um tempo, 2 tempos, o que você não pode é desistir da caminhada. Não pode desistir de cada dia você ser melhor do que ontem. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Quando a gente tem esse desejo e a gente realmente tem esse tipo de atitude, não tem jeito, o lugar vai ser o pódio da vitória, a gente vai alcançar a salvação, e é o objetivo, né, de todo cristão. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para a Thaisa? Alguém? Não? Tranquilo? Vamos em frente? Então, beleza, pessoal, é isso aí, a gente ficou sabendo um pouquinho mais aí da história da Thaisa. E vamos agora entrar no texto, Gênesis 17. Abra aí sua Bíblia, se não já abriu. E vamos lá. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. Acabamos de ver aí, né, no testemunho de Thaisa, fizemos esse comentário que perfeição não é uma coisa natural do ser humano. Perfeição é uma coisa que a gente vai buscar, a gente vai tentar desenvolver. É o que Deus exige da gente, mas muito pouco provável que a gente venha conseguir esse estado de perfeição. E quando a gente pensa nesse estado de perfeição, a gente pensa uma pessoa que não mente, não prostitui, que adora a Deus, não tem outros ídolos, tá certo? Não adultera, não fornica, não tem mágoa, não guarda mágoa, libera perdão, não perturba os outros, né? Tem uma consciência boa e etc, etc, etc. Quando a gente fala em uma pessoa perfeita, a gente tem muitos parâmetros para que a gente determine que aquela pessoa, opa, ela está no grau de perfeição, de santidade, ela é quase um anjo. Mas a gente não consegue isso enquanto a gente tem esse bendito corpo de carne. A gente só vai conseguir realmente essa proximidade do que é a santidade de Deus quando nós tivermos um novo corpo. E a gente não vai estar submetido, sujeito à corruptibilidade dessa carne. Beleza. Se a gente tem esse entendimento, e a gente já viu que o próprio Deus, ele afirma lá no iniciozinho, se eu não me engano, foi Gênesis 6, 7, agora já não me lembro mais, que logo depois do dilúvio, ele afirma que o homem é perverso em seus pensamentos desde a sua mocidade, desde a sua infância. O próprio Deus já se conformou naquele dia, quando ele confessou isso com os próprios lábios, ele se conformou com a ideia de que o ser humano dificilmente conseguiria atingir o grau de perfeição que o próprio Deus exige. Bom, se o próprio Deus tem esse entendimento, por que ele está falando aqui agora para Abrão? Anda na minha presença e ser perfeito. Se ele sabe que a gente não vai ser capaz de ter essa perfeição. Então, pessoal, o que a gente vai entender é que Deus está querendo que a gente ande
tenha uma caminhada e continue nessa busca da perfeição. Então, vamos andar diante de Deus, vamos andar segundo a vontade do Pai e vamos buscar fazer toda a sua vontade. Com diligência. Vamos lembrar o que significa diligência? É você fazer aquilo que deve ser feito o mais rápido possível. Então, se eu tenho o entendimento de que o que eu preciso é abandonar a minha falta de temor, então, rapidamente, eu vou ter que abandonar a falta de temor, começar a desenvolver o temor, e eu não vou perder tempo de fazer isso. Se eu observo que dentro de mim existe uma mágoa, um ressentimento, então, rapidamente, eu vou buscar liberar perdão e eu não vou perder tempo com aquela sujidade dentro de mim. Então, andar na presença de Deus e ser perfeito é fazer o que é correto, fazer aquilo que deve ser feito rapidamente. Não posso perder tempo com erros. E a gente, em particular, não temos tempo a perder. Por quê? Porque Jesus está às portas. Abrão também não tinha tempo a perder. Por quê? Porque ele já era velho. O cara já está com 99 anos de idade. Né? Se a gente for ver de uma forma grotesca, o cabra está no bico do urubu. Mais um pouquinho e ele morre, entendeu? Ele vai para Jesus. E aí o que acontece? Ele está recebendo agora o renovo da promessa de Deus. Mas Deus está dando agora a ele uma condição que Deus antes não tinha comentado. Anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus demorou tanto tempo para falar isso com ele? Porque até então, Abraão não tinha condições de receber esse mandamento. Abraão estava sendo preparado, e nada melhor do que o tempo. Tem gente que precisa de um tempo para se converter. Tem gente que precisa de 10 tempos. Tem gente que Jesus volta e ainda vai estar se convertendo. Seja como for, o que a gente não pode perder é o tempo da gente, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Abraão aqui também não tem mais tempo a perder. Ele vai ter que praticar isso aqui rapidamente. E a gente vai ver até o final desse capítulo que ele vai se comportar exatamente do jeito que Deus está pedindo aqui no primeiro verso. Tá bom? Então, Deus se apresenta como todo-poderoso. Se ele é o todo-poderoso, ele é o capaz de fazer e de realizar todas as coisas. Inclusive, Deus já deixa bem claro, meu amigo, que ele vai ter Abraão como amigo, né? Meu amigo, presta atenção, eu posso fazer tudo. O que eu preciso é que você confie em mim. E para você demonstrar que confia em mim, anda na minha presença e ser perfeito. Verso 2. E se você me obedecer, eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. Como está aqui na minha versão, aqui em outra versão está: multiplicarei a você extraordinariamente. Tanto o extraordinário, né, quanto o excessivo, dá uma ideia de uma coisa grande, de uma coisa expansiva, de algo que não dá para ser medido. Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo entendimento que eu, mas eu aqui parei e me perguntei, ué, mas ele já não tinha feito esse pacto lá atrás? Vocês lembram disso? Que houve um pacto onde ele pegou alguns animais, cortou os animais, dispôs as metades, um pombinho de lado, uma rolinha do outro, e teve aquela história toda, né, de Deus passando pelos animais através da fumaça e através do fogo. Lembram disso? Alguém vê alguma semelhança ou alguma diferença daquele pacto para com esse? Alguém tem algo a falar a respeito? Para não demorar diante da cara de interrogação de vocês. A gente vai ter o seguinte, que lá atrás,
no capítulo é o 15, 14, qual é o capítulo mesmo, pessoal? Acho que é o 14. 13, 14, não é o 14 não. 15, 9. É o 15 mesmo, exato. O 15, pessoal, esse pacto, esse momento, está relacionado com a prova que Deus está dando a respeito da possessão de Canaã. Quando Deus vem cá e fala que ele vai vai dar essa terra à descendência de Abrão, Abrão chega e pergunta, versículo 8, Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Aí Deus chega e fala, olha, pega os animaizinhos tal e eu vou fazer esse pacto com você. Eu vou fazer um pacto tal que quem vai andar no meio das partes sou eu. Você nem vai precisar. Sabe por que você não vai precisar? Porque eu sei que você vai falhar. E essa promessa vai ter que se cumprir. Então, eu não vou depender de você, Abraão. Eu simplesmente estou dizendo para você, provando por A mais B, que sim, essa palavra eu vou cumprir. Qual era a palavra, pessoal? Não era necessariamente da descendência, mas sim de dar essa terra à sua descendência. Beleza, mas aqui o que está sendo proposto já é diferente. O que Deus está falando é o seguinte, ó, eu farei o meu pacto entre mim e ti e multiplicar-te-ei excessivamente, abundantemente, gloriosamente, magnificamente, e assim será. Então, o pacto que vai ser realizado agora é especificamente para geração. Abraão está sendo preparado para finalmente ter o filho da promessa. Olha que interessante, olha como Deus vai preparando toda a história, né? Ele vai fazendo com que Abraão vá crescendo e desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua fé. Vamos lá, versículo 3. E Abrão caiu sobre a sua face e Deus falou com ele, dizendo, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás pai de muitas nações. Tu serás um pai de muitas nações. E aí a gente vai ver que Deus, Abraão, ele se coloca numa posição de submissão, como a gente percebe, porque ele se prostra, tá certo? Ele cai sobre a sua face, então a ideia de cair sobre a face, não sei para vocês, mas para mim, ele se ajoelha, né? Se ajoelha e se inclina diante da presença de Deus, que é a presença do próprio Jesus, tá bom? Sempre que aparecer aqui no Antigo Testamento, a presença de Deus é a presença do próprio Jesus. Então aí a gente vai ter isso. Ele vai e se inclina diante de Deus, e Deus fala, olha, quanto a mim, o meu pacto é contigo, e você vai ser, de fato, pai de muitas nações. E aí eu acredito que começa a surgir uma interrogação muito grande na cabecinha de Abraão, porque ele já tem um filho. Lembra de que depois que ele teve o filho, Deus não apareceu mais para ele. Deus vai aparecer para Agar, mas Deus não vai aparecer mais para Abraão. Isso aqui, Abraão tinha 80 e poucos anos, agora Abraão tem 99 anos. Olha o lapso de tempo, acho que ele tinha 86, né? 85, quando Agar engravida, né? E daí até agora se passaram quantos anos? 14 anos, correto? 14 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ver a presença de Deus e tendo que permanecer confiante na promessa. Bom, mas eu acho que para ele estava fácil continuar acreditando na promessa, porque ele já tem um primogênito, concordam comigo? Ele já tem um primogênito. Mas não é o primogênito que Deus queria que ele tivesse. Deus está dando um tempo para ele ter uma experiência de pai, para ele colher as consequências da sua atitude impensada. Enfim, o que eu sei é que ele está sendo preparado.
Beleza. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois, pois pai de muitas nações eu te fiz. Abrão significa pai, quem sabe disso aí é Maiana. Significa o que, Maiana? De multidões de nações. Não, aí é Abraão, eu quero ser Abrão. É pai honrado, é alguma coisa assim. Eu não lembro agora, sinceramente. Mas ele vai sair dessa pai exaltado. Um antepassado famoso. Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações, pai de multidões. Então, uma letrinha, mas mudou todo o sentido agora. Ele não é mais um pai, ele agora vai ser pai de muitas nações. A coisa ficou grandiosa. E o que é interessante a gente observar, lembra que a gente sempre toca nesse detalhezinho de quem dá o nome é quem é o dono? Quem deu o nome de Abrão a Abrão? O pai, Terá. Abrão pertencia a outro homem, Terá. Mas agora o próprio Deus está assumindo agora o controle da vida dele, a posse da vida dele, e ele fala agora, ó, teu nome é Abraão. Quem está te dando esse nome sou eu. Você agora me pertence. Está havendo uma mudança muito grande dentro de Abraão nesse momento. É um momento impactante. E não vai ser só para Abraão. A gente vai perceber que isso também vai se estender para Sarai. Então, vamos lá. Então, Deus muda o nome dele. Deus toma agora sobre a sua vida um pertencimento. Né? A sua vida pertence a mim. Agora, de fato e de verdade, eu vou ter um pacto contigo. E você vai participar desse pacto. E você vai lembrar desse pacto. O outro pacto eu tive contigo e não faço questão de que você, não fiz questão de que você tivesse parte. Mas agora, Abraão, agora vai ser diferente. Agora você vai estar sendo preparado para, de fato, tomar posse da promessa. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. Só entre Judá e Israel, no período das duas casas, né, do reino de Judá, do reino de Israel, ao total, a gente vai contar aí pelo menos 42 reis. Então, realmente, ele foi pai de muitos reis. Isso naquela época, sem falar depois do que vai acontecer no futuro, tá certo? E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e entre ti, e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Então, eu faço um pacto com você, Abraão, e eu faço um pacto com a sua semente, que vai vir de ti, tá? E com as gerações dessa semente, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. Então, o pacto é o seguinte, tem uma condição. Eu vou abençoar vocês, porém, eu vou ter que ser o Deus de vocês. Vocês vão ter que me reverenciar como Deus, vocês vão ter que me aceitar como um Deus. Essa é uma condição. Ah, não aceito Deus como Deus. Oh, tá bom, então meu pacto não é contigo, não tenho obrigações com você. Vou ter até misericórdia, mas obrigação nenhuma. E eu darei a ti e a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei seu Deus. Vou te multiplicar, vou te dar essa terra, mas a condição é, eu vou ser seu Deus. E é interessante que quando Deus faz esse pacto que a gente acabou de ver, né, no capítulo 15, quando Deus faz esse pacto e ele promete essa terra para essa geração, ele fala o quê? Olha, sua geração vai ser peregrina
em uma terra estrangeira, vai ficar 400 anos escrava, até a 4ª geração, e só então eles vão voltar e vão tomar posse da terra. Então Deus já está dando o beabá, olha, essa terra é de vocês. Só que vocês só vão ter condição de tomar posse dela quando vocês saírem do Egito. Ele não falou isso, esse termo, Egito. Mas vocês só vão tomar posse dela quando vocês tiverem condição de tomar posse dessa terra. Não é agora. Mas olha, Abraão, fica tranquilo. Essa terra vai ser de vocês. E aí, quando a gente observa que as 2 casas de Israel são formadas, né? O reino de Israel primeiro é formado, e depois o reino de Israel é dividido nas 2 casas, que vai ser o reino de Israel e o reino de Efraim, ou o reino reino de Israel, reino de Efraim, ou o reino de Judá, né? As 2 casas. Quando eles acabam não colocando, de fato, Deus como seu Deus, lembra que eles vão começar a praticar idolatria? Eles acabam perdendo aquela terra. Deus está dando a condição. Eu vou abençoá-los enquanto vocês forem, para mim, filhos. Enquanto vocês me tiverem por Deus. Quando vocês não me tiverem mais por Deus, aí eu não tenho mais compromisso com vocês. E logo depois o que acontece? Vem o exílio assírio, depois o exílio babilônico. E eles só vão tomar posse dessa terra novamente, um pedacinho só, agora em 1948. Porque então eles já estão agora considerando que Deus é Deus, estão abandonando a idolatria e blá, 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 blá. A gente já viu isso aí um pouquinho. Então, vamos lá. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, Canaã, e toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei seu Deus. Então, vai chegar um momento que a possessão vai ser eterna, mas esse daí, eu acredito, né, eu tenho na minha cabecinha que vai ser o reino do milênio. Mas a gente vai estudando mais a Bíblia e vamos amadurecendo mais ainda esse conceito para frente. E Deus disse a Abrão: portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Então, você vai ter que guardar meu pacto. E os seus filhos também vão ter que guardar o pacto. Seus filhos, seus netinhos, bisnetinhos, tataranetinhos, tetranetinhos e seja lá mais o que for. Todas as suas gerações vão ter que guardar esse pacto. A gente fala sobre isso mais para frente, Martiane, mas Israel se dividiu porque estava havendo uma diferença de aceitação do povo a respeito do rei que iria tomar posse. Como Davi morre, quem assume é Salomão. Salomão começa a se envolver com idolatria, o povo já começa a rejeitar Salomão. O filho de Salomão é que vai começar a reinar, e um filho do general dele, de um dos generais também de Salomão, vai querer reinar junto, e nessa ideia aí eles vão dividir. Então, o reino de Judá vai ficar com o filho de Salomão, e a casa de Israel, né, o reino de Israel, que são as demais 10 tribos, elas vão ficar sob o governo do general de Salomão. Entendeu? Então, ali ocorre a divisão. Mas Deus promete também que vai reunir a casa de Israel por completo. Vai chegar esse tempo. E este é o pacto que guardareis. Então, Deus está dizendo, olha, vou fazer um pacto com você, tá? Todo mundo vai ter que obedecer, você vai ter que obedecer, seus filhinhos vão ter que obedecer, suas gerações vão ter que obedecer, e este é o pacto. Agora ele vai falar propriamente qual é o pacto. Este é o pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. E por que a filha mulher não? Porque o pacto é com o homem, pessoal. Tá bom? Deus aqui, ele entende que o homem é que é o responsável, tá certo? O responsável espiritual de sua casa é o homem. Então, o pacto de Deus vai ser sempre com o homem. A mulher vai ser abençoada, a mulher vai ser cuidada, zelada, mas o pacto que Deus faz é com o homem, e a família desse homem podem ter, as mulheres e as filhas, elas vão ser abençoadas por causa do pacto que ele vai ter com Deus, tá bom?
Então, o pacto é sempre com o homem. E esse é o pacto, todo filho homem entre vós será circuncidado. Eu achei uma imagem, eu ia compartilhar aqui com vocês, mas eu não estou achando muito pertinente. Se vocês tiverem dúvidas do que é o cabra ser circuncidado, dá um Googlezinho rapidinho, que aparecem lá várias imagens, e você tem uma noção melhor do que seja a circuncisão, tá? E vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. Então, para quem não sabe, prepúcio é aquela carnezinha que fica lá protegendo a glande do pênis do homem, tá? É um sistema de proteção, mas também é um sistema completamente desnecessário, porque se fosse extremamente necessário, Deus não exigiria que aquilo fosse removido. Então, não faz assim tanta diferença. E vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem, nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro, que não é da sua semente. Então, todos aqueles que estiverem fazendo parte do seu clã, né, da sua tribo, da sua caravana, todos esses que estiverem fazendo parte são homens, estão sujeitos a você, Abraão. Eles vão ter de ser circuncidados. Até os servos. E quando a gente vê servos, escravos, e quando a gente vê que a aliança de Deus está sendo justamente com o órgão reprodutor do homem, a gente vai começar a perceber que através dessa circuncisão é que vai vir a multiplicação de filhos. Se houve aquele primeiro pacto para a possessão da terra, está havendo agora esse pacto para a geração de filhos. Abraão não tinha condição de gerar filhos da promessa antes desse momento. Toda vez que o homem olhar para si, ele vai lembrar do pacto que ele tem com Deus. Toda vez que o homem for manter relação com sua esposa, ele vai lembrar do pacto que ele tem com Deus. Isso é como se fosse um memorial. Nunca mais esse cara pode esquecer que ele tem um pacto com Deus. E ele vai ser fértil por causa do pacto que ele tem com Deus. Ok, então vamos lá. Aquele que é nascido de sua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. O meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. Você vê que Deus, ele repete praticamente a mesma coisa do versículo anterior, só acrescenta aqui que esse pacto eterno é para todos sempre. E vamos lembrar, pessoal, isso aqui está relacionado à antiga aliança e está relacionado com o povo judeu. A nova igreja, tá? A nova igreja não, né? A igreja. A igreja não está submetida a esse tipo de exigência. Por quê? Porque nós vivemos a nova aliança, que é no Senhor Jesus Cristo. Ah, vou pegar meu filho e circuncidar. Isso não é necessário, muito pelo contrário. Isso aí seria você tornar aos rudimentos, né, do evangelho, é você retroceder na fé e querer voltar a estar submetida à lei. Como Thaís aí acabou de falar, a circuncisão hoje é do nosso coração. Aceitamos que o Senhor Jesus morreu por nós, aceitamos que ele morreu pelos nossos pecados, aceitamos que ele pagou o preço que deveríamos pagar. Então, nos arrependemos dos nossos pecados e abandonamos eles. Começamos a viver uma vida
sob a misericórdia do Senhor Jesus, sob o sacrifício do Senhor Jesus. Então, nesse momento, não tem isso mais de circuncidar a carne, de ferir a carne para ter um pacto com Deus. Não. Agora a questão é toda espiritual. Quando a gente fala de um coração circuncidado pela misericórdia do Pai, não imaginem que tem um anel preso no coração de vocês. A gente está falando da alma estar agindo de uma forma diferente. A circuncisão do coração, que significa, na verdade, a alma, tá? O seu entendimento, é justamente você estar praticando coisas que fazem com que o pacto da nova aliança seja mantido. Duas grandes súmulas. Amar ao teu Deus acima de todas as coisas e não ter nenhum Deus além dele. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você praticar dentro dessas duas grandes leis já está fazendo com que o seu coração, o seu entendimento esteja sendo circuncidado, tá certo? Diferente do que está acontecendo aqui. Se esse entendimento da mensagem da cruz ainda hoje é difícil das pessoas assimilarem, imagina no tempo de Abraão. Então, Deus vai fazer com que ele veja em si uma marca todos os dias para o resto da sua vida, uma marca que vai lembrá-lo, olha, eu tenho um pacto com Deus. Que nem o arco de Deus no céu, é um memorial para que todo sempre, quem olha aquele arco multicor, lembre que Deus tem um pacto com o homem, tá? Então, são sinais que Deus usa para que o homem lembre que ele existe e que nós temos uma aliança entre a gente. Ok? E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. Então, o rebelde, aquele que não aceita a vontade de Deus, aquele que não pratica a vontade de Deus, esse será cortado ou eliminado do seu povo. Necessariamente, não significa que ele vai ser morto, mas, sem sombra de dúvidas, o mínimo que vai acontecer com esse indivíduo é ele ser banido do grupo. Então, ele vai ser expulso para que ele não venha trazer sobre a casa de Abraão ou a casa de Israel a vergonha da rebeldia e da desobediência a Deus. E, com isso, acabe atraindo para todos a maldição de Deus. Pode falar aí, Thaisa. E se naquela época um servo ele rejeitasse fazer a circuncisão, no caso, toda a casa pagaria? Não, ele simplesmente seria expulso. Simplesmente ele seria expulso. E se o cara fosse muito rebelde, ele poderia ser morto, mas não nesse momento. Isso lá quando a instituição dessas leis, né, normativas, né, através de Levítico, quando essas leis realmente forem colocadas no papel, aí a gente vai ter a possibilidade até de execução do indivíduo. Mas até aqui, não, pena de morte não está valendo, tá certo? Então, esse povo aqui é para ser eliminado, é para ser afastado, expulso, mas não pode permanecer, tá? Rebelde não pode permanecer. Não dá para a gente manter uma maçã podre, né, no meio da colheita. Não dá. Vai apodrecer todo mundo. Então, se tem um rebeldezinho lá no meio da turma, se ele permanecer, certamente vai abrir um precedente e aí ele vai começar a contaminar os demais. Isso não é bom. Deus, ele não permite precedentes de rebeldia. Ele é muito, muito definido. Isso tem que acontecer, tem que ser eliminado. Muitas vezes, sabe o que acontece com a gente?
por causa do maldito sentimento, a gente sabe que tem que tomar atitudes de eliminar da nossa vida determinadas pessoas, determinados comportamentos, mas por causa do sentimento, a gente acaba evitando essas decisões. E aí a gente começa a ficar podre e a gente vai apodrecer quem está do nosso lado. A gente começa a se corromper e vamos corromper quem está do nosso lado. A gente tem que ser radical. Fulana não presta para ser uma companhia minha, né? Esse relacionamento com fulano não vai dar certo. É uma pessoa incircuncisa de coração. Ele é trevas, não é luz. Eu tenho que me afastar dele. Então, determinado comportamento, para mim, não é legal. Não é bom. Eu tenho que apartar-me dele. Enquanto você protela essa decisão, Deus vai colocando você de lado. Deus vai banindo você de coisas do meio em que você deveria estar inserido. Tá dando para entender, pessoal? A circuncisão hoje é do coração. E se você não aceita ser circuncidado, você vai ser eliminado. O próprio Espírito Santo vai fazer isso. O próprio Espírito Santo remove, limpa. Deus não é Deus de confusão. Ele limpa, tá? Então, por isso, a gente tem que ter aquela reflexão todo dia. A gente tem que olhar para dentro da gente todo dia. Estou batendo nisso hoje, viu, pessoal? Estou batendo nisso hoje. Todo dia a gente tem que estar olhando para dentro da gente e ver o que eu posso melhorar. O que eu já deveria ter eliminado. Qual o medo que eu deveria ter arrancado da minha vida, né? Qual atitude eu já deveria ter eliminado da minha vida? E tomar as atitudes certas. Enfim, vamos lá. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás o seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. Então, Deus também está mudando o nome de Sara. E aí, mais uma vez, aquele entendimento de pertencimento. Sara agora é propriedade peculiar minha. Isso é bacana, gente, isso é bacana. E eu a abençoarei. E é a única vez no Antigo Testamento em que uma mulher é abençoada, em que Deus fala, eu abençoarei. Houveram mulheres abençoadas, sem sombra de dúvidas, mas é a primeira e única vez que a gente vai ver Deus anunciando, né, com a própria boca, eu abençoarei uma mulher. Por quê? Porque as mulheres não merecem ser abençoadas? Não, pessoal, o pacto de Deus é com os homens, que se estendem para suas famílias, tá certo? Mas aqui ele quer chamar a atenção, porque Sarai é especial, e Sara vai se tornar a mãe daquele que vai dar continuidade à linhagem até chegar ao Senhor Jesus. Ela é uma mulher especial. Eu abençoarei e darei também a ela, e te darei também um filho dela. E a abençoarei, e ela será uma mãe de nações, reis de povos virão dela. Então, do próprio Israel, que a gente falou, pelo menos ali a gente vai ter 42 reis. De Abraão vai ter mais rei ainda. Por quê? Porque Abraão teve Ismael, porque Abraão vai ter os filhos com Quetura, e esses outros povos, né, que vão se formar através desses filhos, também vão ter lá seus reis, né, seus governantes, seus líderes. Mas de Sara vai ser só aquilo que é concernente a Israel. Por quê? Porque ela só teve um filho, Isaac. E Israel vai vir de Isaac, tá bom? Agora, Abraão ainda vai ter outros descendentes poderosos, vamos dizer assim. Então, Abraão caiu sobre a sua face e riu, e disse no seu coração:
Nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. E aqui, pessoal, a gente vai ver que ele vai se rir, mas não é o mesmo riso que a gente sabe que Sara vai rir. Sara ri com dúvida, com deboche. Esse cara aqui, ele está rindo de alegria. O verso seguinte vai provar que ele confia na palavra de Deus, que ele está acreditando nisso. E quando ele ri por dentro. Poxa, agora sim, agora a promessa vai estar sendo cumprida. E a pergunta dele é uma pergunta retórica. Poderá um homem como eu gerar um filho? Talvez ele já tivesse impotente, porque se ele questiona isso, talvez ele já tivesse impotente. Poderá Sara, 90 anos, dar à luz? Mais difícil ainda, né? Mas ele crê naquilo. E o riso dele é de contentamento. Por que que é de contentamento? Olha só o que acontece depois. E Abraão disse a Deus que Ismael possa viver diante de ti. Ele pega Ismael e entrega a Deus. Então ele desapega. Por quê? Porque ele vai gerar um filho, caramba, o filho da promessa. Entendeu? Então ele vai lá e entrega Ismael a Deus. Olha, que ele viva diante do Senhor, que ele venha a ser grande, que ele seja abençoado, que o Senhor guarde ele, mas eu agora estou apegado e confiante nisso aí que o Senhor está falando, nisso aí que o Senhor está prometendo para mim. Mais uma vez. E Deus disse, Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho. Aí Deus conclui, né? Deus sabe o que está passando na cabecinha dele, porque quando Abraão cai sobre sua face, para mim é mais um momento em que ele se prostra, tá? No momento que ele cai sobre sua face, ele riu e disse no seu coração. Essa palavra não saiu da boca dele. No seu coração, ele falou, nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, gerará Sara com 90 anos de idade, né? E ele ri de alegria. Aí Deus responde, por quê? Porque Deus sonda os corações. Esquadrinha pensamentos, sonda corações. E Deus disse, Sara, tua esposa, de fato, te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno. Ele aqui já está garantindo, esse filho nem existe ainda, né? Mas eu vou estabelecer um pacto com teu filho. Isso é tão real que Deus está dizendo, eu vou estabelecer um pacto com seu filho. E o meu pacto com ele vai ser eterno. E com a sua semente depois dele. Através de você, Abraão, todas as sementes que vierem de você, eu vou ter um pacto. Todas as sementes que forem dar até a genealogia do Senhor Jesus. Todas essas sementes, eu vou ter um pacto eterno, até que chegue esse momento. E depois disso, eu ainda vou ter um pacto eterno com a sua geração. Muito bacana isso. Então, isso fortalece demais a fé de Abraão. E a gente percebe que Abraão, de fato, está sendo fortalecido. Ele compra essa ideia, ele não resiste, ele não tem dificuldade de nenhuma forma de aceitar o que Deus está falando. Às vezes Deus fala com a gente e a gente ainda fica na dúvida, mas será? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Né? Ele não está tendo essas ideias. Ele já desapegou de Ismael, ele já confiou, eu acho que ele está só ansioso para saber quanta coisa vai acontecer. Olha lá. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado. E o farei frutífero, né? Vai ter muitos filhos. E o multiplicarei excessivamente. Então, ele não vai ter pouco filho, não. E a gente já viu, né? A terra dos ismaelitas, a terra dos árabes, é bem maior que a terra de Israel. É muito maior. Tá? Eu multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará. E eu farei dele uma grande nação, que a gente hoje sabe que é a nação dos árabes. E a maioria dos árabes são o quê, pessoal? Muçulmanos. E muçulmanos são o quê, pessoal? Inimigos de Israel. Então, a maior
parte dos árabes, a maior parte dos ismaelitas vão ser, sim, um povo oponente de Israel. Vai dar problema para Israel, vai criar confusão com Israel. Diuturnamente, a gente vê isso desde sempre. Há poucos meses atrás, 2 meses atrás, a gente estava vendo lá guerra novamente. Esse povo perturbado aqui, que está criando confusão com Israel. Todo árabe é muçulmano? Não. Tem árabe que é de Deus. Tem árabe que é muçulmano, mas que não é aquele muçulmano xiita, é um muçulmano da paz. Mas ainda assim, não é, na verdade, um servo de Deus. Tem muçulmano que é convertido ao cristianismo, assim como a gente vai ter judeu, que é muçulmano, a gente vai ter judeu, que já é cristão, que são judeus messiânicos, que eles acreditam no Senhor Jesus, e vamos ter os judeus, que realmente são aqueles judeus ortodoxos, e dentro do judaísmo a gente vai ter ainda mais uma série de segmentos, tá certo? Mas que fique claro que a maior parte dos árabes, de fato, né, se você for olhar a religião oficial da Arábia Saudita, islamismo. E os países, os povos que também são descendentes árabes, né, o Iêmen, outros países que estão ali por perto, religião oficial, islamismo. Tem uma outra exceção, mas basicamente eles são islamitas e, como tais, inimigos de Israel. Pode falar, Thaisa. Ô, dona Lídia, Esaú, ele casou com um filho de Ismael mesmo, foi? Esaú? Sim. Foi. Nada de extraordinário, né? Era Esaú ele acaba realmente se rebelando contra toda a vontade do pai. Como a primogenitura está agora sobre Jacó, o que realmente o próprio Isaac vai se preocupar mais é com o desenvolvimento de Jacó. Por isso que ele acaba falando, né, de a própria mãe, vai buscar uma esposa lá no meio de seu tio, tal. E não há esse cuidado para com Esaú. Não sei se necessariamente porque Esaú rejeita ou porque os próprios pais não têm esse cuidado de orientar. Meu filho, escolha uma mulher do nosso povo. Né? Não sei, né? Mas Ismael vai acabar, ou melhor, Esaú vai acabar de fato se casando com uma filha de Ismael. Filha no sentido de dizer da geração de Ismael. Ok? Então vamos lá. Então, Ismael vai ser grande, né? Uma grande nação, mas o meu pacto, versículo 21, mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque. Então, Deus agora está deixando muito claro o que Deus não tinha falado antes. Lembra que a gente tinha comentado sobre isso, né? Que Abraão tinha promessa de ele ser um pai, mas necessariamente não estava definido quem seria a mãe. Até porque naquele meio do meio onde ele foi gerado e onde ele cresceu, o meio onde ele estava, era natural que o marido, o homem, ele pudesse ter outras esposas que pudessem gerar para ele. Então, na cabecinha dele, bem que poderia ser sim H, por que não? Uma outra esposa, serva da minha esposa, tá tudo em casa, né? Mas, enfim, agora Deus está dizendo, por A mais B, como é que essa promessa vai se cumprir, tá certo? Por que Deus está fazendo isso agora? Porque antes ele não tinha condição. Deus esperou ele amadurecer na fé. Tem gente que demora de amadurecer na fé. Você vê quantos anos passaram-se, né? Mas, enfim, Deus estava esperando o momento propício para que todo o plano dele se realizasse. Tá? Então, meu pacto estabelecerei com Isaac, que quem vai gerar é Sara, não é outra mulher não, meu filho, é sua esposa, tá? Que Sara te gerará neste tempo determinado,
no próximo ano, tipo, nesse mês, né? Daqui para o próximo ano, mais ou menos nesse mês, eu vou estar voltando e vou estar vendo você com seu filho nos braços, tá certo? Então, daqui a um ano, você vai estar com seu filho nos braços. E deixou de falar com ele, acendeu Deus para junto de Abrão. Então, acendeu Deus de junto de Abrão. Então, o anjo do Senhor subiu, e a gente sabe que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque anjos não dizem que eu vou fazer, anjos dizem, assim diz o Senhor. Mas esse daqui está dizendo, eu vou te abençoar. Então, esse daqui seria a segunda pessoa da Divina Trindade, tá bom? O próprio Deus mesmo, não, ele não vai aparecer para a gente, ele não vai se manifestar para a gente, porque a gente não pode suportar a sua glória. Esse corpo que a gente tem não pode suportar a sua glória. Então, ok, vamos nessa. E Abraão, a prova de que Abraão entendeu que ele tem que andar diante de Deus e ser perfeito, é essa daqui, pessoal. Essa é a prova. Assim que Deus saiu da presença dele, ele corre para executar a vontade de Deus. Essa é a prova de que você confia em Deus. Você vai largar tudo e você vai tomar atitude. A parte de Deus já foi feita, a promessa já foi liberada. Agora você tem que fazer a sua parte. Tá? Esse é o momento em que fica muito claro isso. E Abraão tomou Ismael, seu filho, todos os que haviam nascido em sua casa, todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia. Diligência, rápido e efetuar aquilo que ele sabe que ele tem que fazer no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Tá? Então, essa questão dessa obediência significa andar com Deus e ser perfeito. Quem andou com Deus, a gente vai ver que foi Enoque e a gente vai ver que foi Noé. E eles também foram tidos como perfeitos. Porque eram perfeitos? Não, mas porque eles buscavam fazer a vontade de Deus diligentemente. O segredo é esse, obedecer diligentemente. Fechou? E Abraão era da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Cortou o prepúcio, foi circuncidado. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia, foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, nascidos na casa e comprados com o dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. E aí a gente vai ver essa promessa sendo, ou promessa não, esse pacto tornando possível que Abraão possuísse a promessa. Agora ele pode gerar um filho. Ele foi circuncidado. E é o que a gente vai ver. Tá? Então, Deus estava confiando nele, porque a promessa estava sobre ele, e Deus tinha certeza que ele ia obedecer. Por quê? Porque Deus sonda corações. Tá? E o próprio Abraão, ele confia plenamente também nesse Deus, e ele simplesmente vai e executa tudo o que ele tem que fazer. Isso aqui, para mim, é magnífico. Quanto tempo a gente leva para tomar uma decisão? Quanto tempo, às vezes, a gente leva para batizar nas águas? Quanto tempo? A gente já sabe que Deus existe, a gente já sabe da aliança do Senhor Jesus, da mensagem da cruz, mas a gente resiste. Não, vamos batizar agora. Não vamos batizar agora. Não é o momento, né? Vou tomar um curso primeiro. Né? Batismo é decisão. Você vai entregar a sua vida para Jesus? A partir de agora você vai começar a andar nos caminhos de Deus? Então você não tem que tomar curso. Você não tem que aprender mais nada que não seja o que está escrito na palavra de Deus. O que você tem que fazer agora é tomar essa decisão.
Abraão não foi fazer um curso de medicina para saber como cortava lá o prepúcio. Ele não tinha nem faca, só para vocês terem noção. Eles cortaram o prepúcio com uma lâmina de pedra. Ele deu o jeito dele. Ele deu o jeito dele e rapidamente obedeceu. Né? Às vezes, para você, a pessoa, né, se batizar nas águas, leva 10 anos. Não, estou esperando o toque de Deus. Vai morrer esperando. Porque Deus não dá toque. Deus ensina. E aí ele faz a proposta para você e você toma a decisão. Tá certo? Quantas outras decisões a gente fica postergando em nossas vidas por conta da nossa incredulidade? Né? Tomar atitude de mudar de emprego, um exemplo. Né? Eu vou em busca de outro emprego, em busca de ter o meu próprio negócio. Não confio em mim, eu não sei se eu sou capaz, é melhor eu arranjar um emprego. Já disse para vocês meu conceito, para mim, empregado é escravo para o resto da vida. Ou você trabalha para você mesmo, ou então esse emprego tem que ser muito, mas muito top, para que você seja muito bem remunerado, para que então você realmente tenha liberdade. Mas qualquer emprego é escravidão. Quando você vai tomar a atitude de você assumir e tomar pé do seu próprio negócio? Né? Então, são coisas, são promessas que Deus dá para a gente. Por que eu estou dizendo que Deus dá essa promessa para a gente? Porque Deus diz que quer a gente sendo cabeça e não cauda. Ah, mas não vai dar para todo mundo ser cabeça. Beleza, mas você que crê, tem que ser. Quem não crê pode ser cauda, vai ser seu funcionário, seu empregado. Tá? São coisas que eu estou falando, pessoal, como exemplos. Atitude de você ir em busca da sua felicidade sentimental é outra coisa que você, às vezes, posterga, a pessoa posterga. Né? Não, estou traumatizada, não quero mais saber de homem, passei pelo meu primeiro relacionamento, deu errado, passei pelo segundo, deu errado, não quero mais casar. E aí você fica postergando. Você sabe o que tem que ser feito, mas o seu medo não permite nem abrir as possibilidades para que você conheça uma nova pessoa. Você sabe que você tem um filho problemático. Você sabe que ele é criança. Você sabe que você tem que disciplinar, mas você não toma a atitude de disciplinar seu filho quando é criança. Você vai ficar esperando ver no que vai dar. Vai pagar o preço. Porque a atitude que você tem que tomar, baseada na palavra, é que você discipline, se necessário, até com a vara. Mas você não pode deixar o seu filho fora dos caminhos do Senhor. Aí você posterga. Você fica enrolando. Você tem seu casamento, vive com a pessoa, mas não está oficializado. Pomba, você sabe o que você tem que fazer, mas você fica postergando. Isso não é andar e ser perfeito diante de Deus. Isso é você fazer a sua vontade. Então, o exemplo que Abraão tem aqui, nos dado, é que na hora que ele recebeu a direção, ele pôs em prática. No mesmo dia, todos os homens foram circuncidados, com a lâmina de pedra. Isso deve ter doído pra caramba, deve ter tido infecção, esse povo deve ter ficado doente, mas pagaram o preço de não retroceder na fé. Eles simplesmente obedeceram. Por conta disso, foram abençoados. Abraão foi próspero, todo mundo que estava junto com ele, meu irmão, foi próspero também. Certo? Bom, isso é o que temos para hoje, pessoal. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém? Ninguém? Não vou ficar citando o nome, não, viu? Quer falar, pode falar. Não quer falar, vamos fazer a oração. Ninguém? Então, beleza. Neide, você pode fazer a oração aí hoje, Neide? Oro sim. Vamos lá. Só um momentinho. Sim, senhora. Lia, Oi. no final eu quero falar com você um negócio muito forte. Muito forte. Tá ligado.
Já que eu vou orar, já abri meu áudio, eu vou falar, né? Então fale. Vocês ficam com uma timidez, velho, que eu não sei de onde vem. Eu vou deixar vocês, não vou ficar cobrando, não. Diga aí. Eu escrevi aqui algumas coisas. Bom, vejo a importância de ter uma aliança com o Todo-Poderoso, andar no seu caminho e guardar os seus mandamentos. Esse ser perfeito é ser uma pessoa temente a Deus, obediente, desviando do mal. É ter uma mente de Cristo. Perfeito, muito bem colocado, Isis. Sinteticamente, rápida e caceteira, exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem que ter a mente de Cristo. Aí, só porque Neide Errou não. falou, os outros... Errou não. Foi Isis ou Neide que falou? Neide, só porque Neide falou, agora os outros querem falar. Vamos falar. Fale, Rayane. Não é isso? Não, eu meditei nesse capítulo hoje à tarde, né, quando eu cheguei da igreja. E eu não sei, me chamou a atenção o fato de que o que foi que Sara fez de extraordinário. Eu não vi em nenhum momento ela fazendo nada, tipo assim, sendo uma influência para Abraão ou se colocando à disposição de Deus. O único momento que ela se pronunciou em relação a Abraão foi para falar para ele se deitar com Agar. E isso foi um mau conselho. E aí isso me fez eu me analisar, né? O que eu tenho feito para ser a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho feito a diferença porque, para mim, aqui ela é citada na Bíblia por ser mulher de Abraão. Ela foi abençoada por Deus, ela se tornou propriedade exclusiva de Deus, mas o que foi que ela fez? Eu não vi em nenhum momento ela tendo um relacionamento com Deus. Então, isso me fez pensar em relação a mim. O que eu estou fazendo que chama a atenção de Deus em relação às pessoas ao meu redor. O que elas estão vendo em mim? Será que eu só caí de paraquedas? Ou estou sendo influenciada pela fé de alguém? Ou eu realmente estou fazendo a diferença por ser quem eu sou através do meu relacionamento com Deus? Foi esse o meu pensamento que veio quando eu meditei nesse capítulo. Beleza, algo bem interessante, né? O que Rayane deixa é um questionamento, né? Como eu falei também há pouco. A gente tem que se sondar, a gente tem que se cobrar. Se a gente não se cobrar, o Espírito Santo até vai cobrar um tempo, 2 tempos, mas até o Espírito Santo depois despreza, ele coloca para fora, ele expulsa do rebanho, expulsa do bando, tá? Bom, quanto a Sara, na verdade a gente não tem muitas informações a respeito dela, mas eu penso que ela também não era qualquer pessoa. Só o fato dela se submeter a obedecer a Abraão, quando ele foi lá para o Egito e ele acaba mentindo e ela acaba parando no palácio de Faraó, a obediência dela já mostra que ela é uma mulher interessante, ela não é rebelde, sabe? Ela não é encrenqueira. Tipo, lembra quando a gente viu Eva, tô ficando igual com os tiques de Martiane, né? Tipo, quando a gente viu Eva, que ela estava com uma rebeldia, ela não atendia mais o marido, não obedecia o marido, né? A gente viu que ela estava dando sinais de que não estava bem. E o ponto máximo foi a grande rebeldia de ela comer o fruto da árvore. Já a Sara, a gente não tem muita coisa, muitos parâmetros para falar sobre ela, mas se ela é escolhida de Deus, com certeza tinha algo de especial nela, ainda que a gente não enxergue direito. Mas esse momento em que, ainda que ela pudesse ser violada, ela se submeteu à autoridade do marido. Isso é um bom sinal. Deus gosta de pessoas que são obedientes, diligentes, que ela obedeceu sem questionar. O marido falou, olha, diga que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Tá? Então, ela foi e disse, não, sou irmã, e, enfim, aconteceu o que aconteceu, de tal forma que Deus ficou tão irado que mandou pragas grandiosíssimas sobre Faraó. Não sei. Mas não, de fato, ela não tem um desenvolvimento pessoal, não mostra que
que ela tem um desenvolvimento pessoal de fé com Deus. Deus não aparece para ela, Deus até aparece para Agar, mas Deus não aparece para ela, né? Porém, ela vai ter, sim, alguma influência. Se Isaac acaba sendo, até onde eu sei, a gente vai estudar melhor, mas se Isaac acaba sendo, né, um homem de bem, um homem de uma só mulher, é muito por conta do exemplo de Sara. Porque Abraão, até aqui, já adulterou uma vez. E a gente vai ver mais para frente que é possível que ele tenha adulterado uma segunda vez. Mas a gente vai ver mais para frente, tá? Porque é uma coisa também que eu estou tentando esclarecer. Mas a gente vai perceber que há uma grande possibilidade de Abraão ter se divorciado de Sara. Divorciado não, se separado de Sara para viver com Quetura. E Sara ainda viva. A gente vai estudar isso aí, capítulo 22, 23. Certo? Então, mas Isaac vai ter bons exemplos. Ele vai continuar com a mesma mulher até o fim. Por que que ele vai ter esse comportamento? Eu acho que Sara vai ter uma influência muito grande sobre Isaac. Entendeu? Então, talvez a partir do filho ela comece a desenvolver uma intimidade com Deus. Né? Talvez depois dela ver a Deus. Porque Abraão está começando a desenvolver intimidade com Deus porque ele está vendo a Deus. Ele ouviu a voz, ele viu a Deus. Ainda que fosse no anjo do Senhor, né? A visão fosse o anjo do Senhor. Mas ele está tendo, sim, várias experiências com Deus. Ela, em particular, não. Então, fica com aquela fé morninha, né? A gente vai ver no Novo Testamento, um momento que acho que é o próprio Jesus que fala que os milagres têm de existir, senão o povo não crê. Então, a partir do milagre acontecendo com Sara, que vai ser o filho nascer dela na velhice, tá certo? A partir disso, é possível que ela venha começar a desenvolver uma intimidade maior com Deus, mas se ela for escolhida, ela tinha um algo a mais, entendeu? Cada uma de nós aqui, pessoal, somos escolhidas de Deus. Até aqui, pode escrever que todas nós somos escolhidas de Deus. Até a novata aí, que eu não sei quem é, que está ali junto com Thaisa. Todas nós somos escolhidas de Deus. Pode botar isso aí na sua cabecinha. Cunhada fofa. Pois bem, pode botar isso na sua cabecinha. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Isso aí é que vai fazer a diferença. Então, o fato de você ser escolhida não significa que você vai ser salva. Dentro do seu proceder, dentro do feedback que você vai dar para Deus, aí a gente vai ter a determinação de para onde vai sua água. Isis, você levantou a mão, abriu o áudio, quer falar, não quer falar? Não? Então, pronto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Beleza, Neide, pode fazer a oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, meu Deus, ainda na tua presença, meu Pai, eu te agradeço pelo dia. Meu Senhor, eu te agradeço por esta meditação. Ó Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido conosco. Meu Pai, eu apresento cada uma dessas mulheres que estão, meu Pai, nesta meditação e também aquelas que não puderam participar hoje. Só te agradeço, meu Deus. Ó querido Deus e amado Pai, nos ensina, Pai, a te servir. Nos ensina, meu Pai, a andar no teu caminho. Nos capacita a como ter uma mente de ti, Senhor. Ó Deus querido e amado, eu apresento, Senhor, seu Aloísio e Lorena em tuas mãos. Que o Senhor cure, meu Pai. Meu Pai, que esta cura deles venha ser para glorificar o teu nome. Meu Deus, nos dá uma excelente noite, Pai. Que essas horas venham ser o suficiente para descansar. Nos dá também um despertar amanhã. Que o dia de amanhã venha ser um dia abençoado, meu Pai. E tudo que onde colocar nossas mãos venha prosperar, meu Deus. Meu Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ok, pessoal, amém. Então, a gente encerra por aqui.